Bom dia, quinto ano. Começando aí, então, mais um dia estudando sobre décimos, centésimos e hoje veremos os milésimos. Bom, antes de eu começar a explicação sobre os milésimos, vamos corrigir a tarefa que eu passei para vocês na quarta-feira, certo? Então vamos lá. A tarefa era no livro de exercícios complementares, páginas 79 e 80. Então olha aí o que ele pede no exercício 1. Observe a representação, né? Vocês tinham uma representação aí geométrica, e depois vocês tinham que completar as frases. Então, na letra A, vocês tinham aí, ó, 10 partezinhas, né? 10 quadradinhos aqui em uma barrinha. E aí ele fala assim, ó, para formar um inteiro, são necessários 10 décimos. Porque, ó, percebam, aqui eu tenho uma barra inteira. Então, para eu ter uma barra inteira, eu precisei de 10 décimos, tá? Agora, para formar uma placa inteira aqui, tá? Para formar um inteiro dessa placa, eu precisei de 100 centésimos, tá? Por quê? Se eu tivesse um ou dois quadrinhos aqui, eu teria 2 décimos. Não é o meu inteiro. O meu inteiro é 10 décimos, né? Quando a gente fala, então, do inteiro, né? A gente tem, então, 10 décimos. Olha lá. 10 sobre 10. Isso aqui é um inteiro. Assim como, se a gente for falar do inteiro dos centésimos, nós temos 100 e aqui 100 centésimos. Isso aqui é um inteiro dos dois. Tá bom? Continuando, então, nós tínhamos o exercício 2. Em cada item, represente os números na forma decimal nas figuras correspondentes. Então, aqui ele já deu aqui, ó, que é 0,3. São 3 décimos que a gente precisa. Se essa placa está dividida em 10 partes, isso significa que eu quero 3. Então, eu vou pintar 3 partes aqui, ó. Coloquei a observação, pintar 3 partes. Você vai pegar 1, 2, 3. Vai pintar isso aqui, tá? Na letra B, ele quer 8 centésimos. Então, nós temos 100 quadradinhos aqui, e desses 100, ele quer 8. Então, vocês vão pintar aqui 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinta até aqui. Ou, se preferir pintar na vertical também, tanto faz, tá? Mas aqui ele quer que vocês pintem 8 partes, e aqui vocês vão pintar 3 partes, ok? No exercício 3, que está na página 80, nós temos o seguinte. Observe os números na forma decimal e, em cada caso, escreva a fração correspondente e pinte a figura para representá-lo. Então, aqui nós temos 12 centésimos. Primeiro eu tenho que representar em fração. Então, é 12 centésimos. E como que eu vou representar aqui? Eu vou pintar 12 partes. Então, eu vou pintar uma coluna inteira, que dá 10, e 2 aqui embaixo. Aí deu 12, tá? Na letra B, é 3 décimos. Então, a gente representa 3 sobre 10 aqui, ó. 3 décimos. E vamos fazer o que nesses quadradinhos aqui? Nós vamos pintar 3 partes dele. 1, 2, 3. Ok? Na letra C, nós temos 25 centésimos. Então, 25 sobre 100. E pinta aqui 25 partes. Então, nós vamos pintar 2 colunas inteiras, que vai dar 20, e metade de uma aqui, ó, que vai dar 5, 25. Então, a gente pinta 1, 2, e aqui a gente pinta 5, tá? Deu 25. E na letra D, 9 décimos. Então, a gente vai pintar. Primeiro, a gente faz a fração, 9 décimos, e pinta 9 partes. Então, uma coluna inteira e 4 partes desse aqui. Na verdade, vai faltar só um quadradinho aqui, que não vai ser pintado. Bom? Agora, exercício 4. Observe o quadro abaixo e complete-o com os números em forma decimal. Se ele tem 64 partes de 100, ele tem 64 centésimos. Então, nós temos aqui, ó, 0,64. Ó, 100. São 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, tá? 4 partes de 10. Então, 1 zero, uma casa depois da vírgula, ó, 0,4. 35 partes de 100. Aqui nós temos 35, 2 casas depois da vírgula. E 8 partes de 10,
uma casa depois da vírgula, certo? Então, essa foi a correção da tarefa. Agora vem a explicação sobre milésimos, ok? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, quinto ano, vamos falar agora sobre os milésimos dentro dos números decimais. Então, segunda-feira nós conversamos sobre os décimos. Aprendemos que décimos são aqueles números em que os denominadores são iguais a 10 e que eu uso uma casa depois da vírgula, porque eu tenho um zero, ok? Vimos os centésimos na quarta-feira, que são aqueles números com denominadores iguais a 100 e que eu uso então duas casas depois da vírgula. E hoje então nós vamos ver os milésimos, como o nome mesmo já diz, frações com denominadores igual a 1000, tá? Frações com denominadores iguais a 1000. Então, já que os denominadores serão iguais a 1000, significa que nós vamos usar 3 casas depois da vírgula. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Então, 84 milésimos, eu vou representar dessa forma aqui, ó. 0,084, tá? Porque se eu colocar o 84 aqui e pôr um zero no final, vai ficar 840 milésimos. Vira outro número, completamente diferente, tá? Aqui, 297 milésimos. Eu tenho, então, 0,297 milésimos, ok? Toda vez que eu vou fazer um número com vírgula, eu conto do final para o começo para poder colocar a vírgula. Então, vamos supor aqui no 0,084, como que eu faço isso? Ó, eu vou fazer assim, ó. Imagina o número 84 aqui, né? Vamos fazer aqui para vocês, ó. Número 84, tá? Aí, eu quero fazer 84 milésimos. Então, são 3 casas depois da vírgula. O que eu vou fazer, ó? 1, 2, 3 e pôr a vírgula. Aqui ficou um espaço em branco, ficou um espaço vazio. Por isso que eu faço 0,084, tá? Porque eu sempre vou colocar do final para o começo, eu conto para fazer a vírgula. Isso aqui que eu acabei de explicar vai ser muito importante para o que a gente vai ver semana que vem, que são os números em que a gente vai ter um inteiro antes da vírgula. Aqui, ó, não vai mais ser zero no começo. Começar a ser 2 inteiros e tantos milésimos, 3 inteiros e tantos, não sei quantos centésimos, por exemplo. Que a gente vai representar números maiores aí com os decimais, tá? Então, muito cuidado na hora de colocar os números aí com vírgulas para poder seguir as regras corretamente, tá? Não é difícil, mas a hora que começa a aprofundar, vocês costumam embananar as coisas aí, tá? Então, como eu disse, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre números decimais, e nós vamos continuar estudando essa regrinha da vírgula. Quantas casas andam, né? Onde vai ter zero, onde que vai ter número inteiro. Nós vamos ver tudo isso a partir da semana que vem, tá bom? O livro de vocês traz na página 154 a explicação sobre os milésimos, que é o que eu acabei de fazer, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Aquele quadro que tem de representação dos décimos e centésimos, ele também faz com os milésimos, tá? Então, nós temos a forma decimal, aí no caso ele está usando 1 milésimo de exemplo. Então, a forma decimal, 0,001. Forma fracionária, 1 milésimo, 1 sobre 100. E a representação geométrica, 1 quadradinho no cubo de 1000. Esse cubo representa 1000 quadradinhos. Então, é uma parte dentro de 1000, tá? Agora vem, ó, taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais em alguns países. Então, ele coloca na Nigéria, Jamaica e Itália. Tá bom? Ó, então, 0,596 na Nigéria, 0,887 na Jamaica e 0,992 na Itália. Então, ó, o número 0,596 se lê 596 milésimos, ok?
ok? Então, na Nigéria, 596 milésimos de pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas. Isso significa que a cada 1.000 pessoas dessa faixa etária, somente 596 pessoas são alfabetizadas. De 1.000, 596 são alfabetizadas. Pouco, bem baixo esse número, tá? É pouco mais que a metade aí. Então, no caso aqui, se a gente for analisar essa tabela, a gente vê que a Itália tem uma taxa melhor aí de alfabetização. Porque a cada 1.000, 992 pessoas são alfabetizadas. Então, um pouco mais, certo? Aí nós temos o exercício 5, na página 155, que diz o seguinte: observe novamente os dados da tabela e complete as frases. Aqui, então, vocês vão completar as frases com os números que estão na tabela. Ele diz, então, que a Jamaica é 0,887 milésimos. Então, na Jamaica, 887 milésimos. Vocês vão colocar só o número que tem depois da vírgula. 887 milésimos das pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas. Isso significa que a cada 1.000 pessoas com 15 anos ou mais, 887 são alfabetizadas. Na Itália, 992 milésimos de pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas. Isso significa que a cada 1.000 pessoas com 15 anos ou mais, 992 são alfabetizadas. Tá? Ele não pede para vocês fazerem representação fracionária e geométrica dos milésimos. Tá? Por quê? Bom, a representação geométrica, igual a gente fez de centésimos e décimos, com milésimos é mais complicada, porque é um cubo com 1.000 quadradinhos. Fica um pouco mais difícil da gente pintar. Vale a gente lembrar que esses 1.000 quadradinhos, eles estão por dentro do cubo também. Então, muitos números não dá para a gente representar com o cubo, da forma geométrica. Por isso, não teve esse exercício aí na explicação com os milésimos para vocês. Tá? Bom, mas se a gente quisesse representar isso em fração, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como seria. Eu vou apagar aqui dos décimos, para poder mostrar para vocês como ficaria isso. Então, nós temos 887 milésimos, certo? Então, 0,887. Isso vai ficar como em fração? 887 milésimos. Tá? Aí, da Itália, 992, né, milésimos. Então, 992. Isso vai ficar 992 milésimos. Isso seria a representação fracionária. Tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte do estudo de decimais. Semana que vem nós vamos nos aprofundar nisso, tá? O que nós vamos fazer então? Tarefa de casa de vocês será a página 81 do livro de exercícios complementares. Exercício 5. Vocês têm aí a representação geométrica, né? Na letra A, B e C. Bom, o que vocês vão ter que fazer na resposta? A representação decimal e fracionária desse número aí que está representado, tá? Eu disse para vocês que é complicado fazer representação geométrica de milésimo, mas desse aqui, ó, vocês vão contar assim, tá? Vão contar aqui quantos quadradinhos deu aqui, quantos quadradinhos ele pintou. Ok? Ah, mas em cima também está pintado. Eu vou dobrar o valor disso? Não. É porque, como eu disse, ele está em 3D aí. Tá certo? Então, a gente vai contar aqui, ó, a coluna aqui, tá? Ali, a linha e a coluna aqui, tá bom? E no exercício 6, ele pede para vocês marcarem a alternativa que não corresponde à leitura correta do número na forma decimal. Então, nós temos 4 opções. Uma dessas 4 está errada, está incorreta. Aquela que estiver incorreta, vocês vão assinalar. Então, aqui tem que assinalar a incorreta, aquela que não está certa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, estou disponível no plantão de logo mais às 10 horas. Quem não puder entrar no plantão, manda mensagem pela plataforma que eu vou auxiliando vocês. Ou no meu WhatsApp particular, tá bom? Beijos e até a próxima aula. E um bom final de semana.